ou eu ia pegar de Malaquias. A gente vai ler em Malaquias os 5 primeiros versículos. Malaquias, capítulo 1, os 5 primeiros versículos. E depois eu quero passar para Gênesis para dar uma explicação antes de para a gente poder entender Malaquias melhor. Pelo menos esse início. Eu queria muito pregar esse Malaquias, tinha isso no coração mesmo, porque Malaquias, ele advertiu, ele não falou sobre a vinda de Cristo, né? Mas ele advertiu o pessoal da igreja de Cristo daquela época, que eles estavam muito desviados, né? Muito fora dos padrões de Cristo, né? Cristo não, da igreja de Deus, da lei. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Logo antes do Novo Testamento, antes de Mateus, é, Mateus, então, Malaquias ele retrata muito a nossa igreja hoje, não a nossa aqui, mas a igreja de Cristo, não da forma que Cristo queria que ela fosse, mas justamente da forma que ela degenerou, que ela virou. É por isso que o Senhor me colocou essa vontade de pregar sobre Malaquias. Mas quando eu comecei a ler Malaquias, eu reparei que tinha coisas que a gente tinha aqui antes, para poder entender, rever em Gênesis. Ele está falando aqui, bem nesses 5 versículos, ele está falando de Jacó, que é Israel, e de Esaú, que é Edom, hein? Que são povos depois que ficaram rivais, né? Tanto quanto os ismaelitas, né? Ismael e Isaac. Então, é mais ou menos a mesma rivalidade, né? Mas de uma forma um pouquinho diferente, mas tem essa rivalidade. Então, vamos ler. E depois a gente vai passar para Gênesis para entender. Então, Malaquias 1, 1 a 5. Hein? Esta mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. O amor de Deus por Israel. Esse aqui é um subtítulo que eu tenho aqui. O amor de Deus por Israel. Eu sempre amei vocês, disse o Senhor. Mas vocês me perguntam, de que maneira você nos amou? E o Senhor responde, foi desta maneira. 2 pontos, ele está explicando. Amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú, e devastei sua região montanhosa, ou suas colinas onde ele morava. Transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. O povo de Edom talvez diga: fomos arrasados, mas reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos, porém, declara: podem reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Seu país ficará conhecido como terra da maldade, e seu povo será chamado de povo contra o qual o Senhor está irado para sempre. Quando vocês viram a destruição com os próprios olhos, dirão: a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. Quando a gente fala de Israel, a gente fala da igreja hoje, né? Quando a gente fala de outras regiões, são os descrentes ou os ímpios. Então, é por isso que Malaquias, se a gente. Ele é um profeta, né? Malaquias. Foi o último profeta. Aqui, ó, o último livro, então, antes do Novo Testamento. Ele está retratando muito bem como que eles tinham se desviado, né? Como, após reconstruir o templo lá, os dirigentes, os fariseus lá,
doutores e os sacrificadores ficaram completamente corrompidos, orgulhosos, até com sensualidade, as mulheres e os homens também faziam coisas que não tinha mais nada a ver com a lei de Deus. Isso, na verdade, Malaquias, vocês vão ver, não hoje, mas a próxima vez, quando a gente vai abordar a Malaquias, vocês vão reconhecer a Igreja de Cristo hoje, como ela está corrompida, como ela tá a ser julgada, exatamente como o anjo mostrou a João no Apocalipse, né? Nas cartas às igrejas. Malaquias foi realmente o profeta que via isso há 2000 anos atrás. Agora, para a gente entender o que significa Esaú, o que significa Jacó, por que ele rejeitou Esaú? Esaú foi um dos filhos, o Jacó Esaú foi um dos filhos de Isaac, né? Isaac é o filho de Abraão, certo? O filho legítimo. Isaac teve esses dois filhos com a Rebeca. O Esaú, ele saiu primeiro. Ele foi o primogênito, né? Quem deveria ter herdado tudo do pai, do Isaac. Da mesma forma, na época, entre Ismael e Isaac também, entendeu? Eu falei de Isaac agora, entre Jacó e Esaú, né? Ele teria que herdado isso, não o Jacó, mas o Esaú. Como ele saiu, mas agarrado. Vamos ler, eu vou ler tudo o capítulo 25, a gente vai entender muito melhor. Eu estou tentando resumir para a gente poder. Mas é melhor ler para a gente entender muito bem tudo o que aconteceu. Gênesis, capítulo 25. Eu, resumindo, eu vou misturando os nomes aí, melhor ler. A gente vai ler o capítulo 25, ignorar o 26, porque ele fala de outra coisa, o 27. Porque a gente vai poder um dia pregar sobre as semelhanças que tem entre Abraão e o seu filho Isaac. Aconteceram as mesmas coisas na vida deles. Com as mulheres, os dois tiveram que mentir para reis diferentes, mas que tinham o mesmo nome, para Abimeleque, hein? Mas um era dos filisteus, o outro era de um outro povo. Tiveram que mentir em relação às mulheres deles, porque elas eram muito bonitas. Isso. Então, os dois tiveram a mesma vida. A gente tem que entender que, nessa época, não tinha lei ainda. Né? A lei ela veio com Moisés, mais tarde. Abraão, ele vivia, Isaac, todo esse povo vivia sem lei, na verdade. Eles viviam assim, pelo Espírito Santo, né? Por Deus que tinha escolhido eles e conduzia eles. Então, eram eles que recebiam, e Deus se manifestava para as pessoas que ele queria escolher. Era assim que funcionava naquela época. Então, quando a gente fala de mentira, de lei, em relação à verdade, a gente sempre fala, não, você não pode mentir, porque Deus falou, é mentira, o pai da mentira é Satanás. A gente ficou sabendo dessas coisas mais para frente, na verdade. Né? Então, a mentira, ela era uma mentira, mas não era uma coisa assim talvez tão grave como hoje. Grave, sim, mas não com a finalidade, a perda da salvação que a gente tem hoje. Porque hoje a gente sabe que o mentiroso ele fica de fora do reino. A gente viu isso no Apocalipse, a gente vê isso em todo o Novo Testamento. Mas naquela época não, porque naquela época tinha o sacrifício, tinha outras coisas, né? Para substituir. Então, não quer dizer que era justo, era errado também, era grave mentir,
mas não tinha uma consequência final, talvez tão grande. Então, depois tem outra coisa também, porque durante muitos anos da minha vida, até há pouco tempo até, eu sempre achei assim, e até acho, entre aspas, mas que quando a gente lê Gênesis, é uma coisa terrível, na verdade, porque são só, se a gente se atenta assim, é muita traição, é muita assim, inveja, muito no sentido de querer se engrandecer, de querer ficar rico, de ter os maiores rebanhos, de ser bem-sucedido. O foco era muito isso, né? Era o rei que dominava aqui, era a gente ter a graça do rei, a gente poder ter filhos, muitos filhos, para ficar alguém respeitado, hein? Tinha muitos rivalidades, na verdade, né, naquela época. E isso é espantador, né? Quando a gente vai lendo, não é fácil de entender. Como justamente o que a gente vai ler agora, que eu queria que a gente entendesse, hoje eu entendo isso, porque eu entendo que foi Deus que quis mostrar entre esse acontecimento do nascimento de Esaú, que perdeu, que primeiramente vendeu o seu direito de primogênito, de herança, para o Jacó, que depois enganou o pai, o Jacó enganou o pai para receber a benção, que naquela época era essa benção paternal que dava o direito de herança. Mas hoje eu entendo isso, que às vezes as coisas acontecem na vida das pessoas e não foi por Deus. Deus, ele sabia que iria acontecer, ele previu, ele falou para Rebeca por que aconteceu. A gente vai ler, mas só que não, ele não falou, eu quero que seja assim. A gente sente que lá já tem Satanás, né? Como Satanás estava no Éden, Satanás continua sempre, sempre, sempre. Onde há Deus, Satanás está ali também, né? Tentando. Lá a gente vê que é como quando alguém nasce, por exemplo, como a gente fala, tem um termo lá, quando alguém especial, quando alguém nasce especial, não é que Deus queria que ele nascesse especial. Ele sabe que ele vai nascer especial, óbvio, porque ele é onisciente. Mas não é que ele queria que ele nascesse especial. Ele nasceu especial por algum defeito, então não é por alguma bênção, certo? É por algum defeito, por alguma malformação, por alguma coisa que não deu certo. O que não dá certo não é de Deus, logicamente, certo? Então, só que ele está falando, mas não é culpa. Uma vez perguntaram, né, no Novo Testamento, para os pais, para Jesus, mas por que então ele nasceu? Quem pecou? Os pais, a mãe, o pai, quem pecou? Não, ninguém pecou. Isso aqui é para Deus poder ser glorificado. Mas não é que ele quis que nascesse assim para ele poder se glorificar. É que ele deixou nascer assim porque o diabo tem poder. É aí quem crê, com a fé, é tudo. Ele pode reverter essa coisa, ele vai ser glorificado na cura. Ou em tudo que ele vai fazer, poder fazer, mesmo nessa condição. Graças a Deus. Entendeu? Isso é assim que tem que entender. Porque tem uns que falam, não, porque Deus quis assim. Claro que ele não quer. Deus não quer coisa. Ele fez tudo perfeito. Ele é amor. Ele é tudo. Agora, do imperfeito, ele vai, com o seu amor, ele vai deixar perfeito, entre aspas, no sentido que fica, às vezes, até melhor. Entendeu? Ele dá um entendimento, ele dá muitas coisas. É como o Esaú, é a mesma coisa. Vamos ler. Eu vou começar na morte de Abraão, hein? Porque aí ele nos dá também uma pincelada do que aconteceu com Ismael, hein? Quando ele. Vamos ler. Capítulo 25 de Gênesis.
Abraão se casou outra vez, depois do falecimento da Sara, né? Com uma mulher chamada Ketura. Ela deu à luz a Zinra, Jossam, Medan, Midian, Isbac e Suá. Joxá gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Loimitas. Os filhos de Midian foram Efã, Éfer, Enoque, Abidá e Euda. Todos eles foram descendentes de Abraão por meio de Quetura, que é a segunda mulher de Abraão. Porque a gente sabe que a Sara estava estéril, né? Então ela teve o Isaac. Hein? Abraão deu tudo que possuía a seu filho Isaac. Abraão deu tudo que possuía a seu filho legítimo Isaac. Só que ele não era o primogênito, hein? A gente lembra? É. Antes de morrer, porém, deu presentes aos filhos das suas concubinas e os separou de Isaac, os tirou fora. Ele não queria que eles herdessem as coisas, mas ele deu presentes, tudo bem, para ninguém ficar assim chateado, não. Enviando-os para as terras de leste. Eles falam, pode pegar, leva essa aí, leva essa aí, leva essa aí, é só daqui. Vocês vão embora, aqui vai ficar Isaac. Minhas terras é tudo. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados, seus filhos Isaac e Ismael, os dois. Os sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efrão, filho de Zoar, o Hitita. Esse era o campo que Abraão havia comprado dos hititas e onde havia sepultado a Sara, sua mulher. Depois da morte, então ele foi enterrado lá. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac e ele se estabeleceu perto de Ber-Lairoi, no Negev. A gente vê os dois se juntar, né? Se encontrar para sepultar o pai naquela época. Então, eles consideram. A gente vê como Ismael considerava Abraão como também um pai que ia o abençoar. Né? Este é o relato da família de Ismael, agora. Filho de Abraão com Agar, a serva egípcia da Sara. São estes os descendentes de Ismael por nome, por clã, que são tribos, né? Nebaiot, o mais velho, seguido de Kedar, Abel, Misbão, Misma, Dumã, Massa, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Kedemá. Esses 12 filhos de Ismael deram origem às 12 tribos, cada um com o nome do seu fundador, relacionado de acordo com o lugar onde se estabeleceram e acamparam. Ismael viveu 137 anos. Você vê que todos eles, igualmente a Isaac, também depois teve 10 filhos mais 2 com filhos dele, 12, que deram também nome às 12 tribos. Então, Ismael, da mesma forma, foi abençoado. Está escrito aqui, né? Uhum. Então, ele é um filho de Deus, assim tanto quanto para Deus, né? Tanto quanto o Isaac. Então, são coisas que a gente hoje, quando a gente fala dos ismaelitas, do islamismo, que vem dos ismaelitas, depois com o Alcorão, com os muçulmanos, através de Mohammed, mas, na verdade, são os ismaelitas que aderiram. Então, a gente é difícil entender, né, essa coisa, mas, biblicamente, a gente não pode julgar muito, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Claro que a vinda de Jesus
faz que todo mundo, o mundo inteiro, tem que aceitar Jesus. Mas a gente sabe que tem judeus que não aceitaram, que continuam a ser julgados debaixo da lei. Como tem ismaelitas, não estou falando de muçulmanos. Ao meu ver, é diferente. O muçulmano, são ismaelitas que aderiram a outra coisa. Mas os ismaelitas que não aderiram ao Islã, a, que não são muçulmanos, a gente é difícil. São tipos judeus, hein? Na verdade, que tinha um contato direto com Deus, só numa outra época. Hoje o judeu, ele parou para a gente na vinda de Jesus, não é? E o ismaelita, ele parou para quem não se converteu ao islamismo, ou que é muçulmano, ele parou a vinda de Mohammed. Então não há uma diferença muito grande. Claro que eles são rivais por causa de uma rixa, né? Mas os dois foram abençoados pelo Senhor. Então tem coisas que a gente tem que reconhecer. Que eles não são contra Deus desde o início. Isso não é. Eles não são antideuses, né? Antideus. Agora, como, por exemplo, outros povos que daquela época rejeitavam Deus, adoravam ídolos, né? Como os egípcios, muitos outros povos que adoravam outros deuses. O nascimento mas essa aqui, na verdade, a gente vai ter que uma vez fazer um estudo lá em cima, ou vou pregar algumas coisas que vai dar para entender melhor. A gente tem que ler em Gênesis antes também para isso, para a gente entender melhor. O nascimento de Esaú é Jacó. É aqui que eu quero chegar agora. Este é o relato da família de Isaac, filho de Abraão. Quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram e irmão de Labão, o arameu. Imagine essa mulher, Isaac, ela vem de longe. Ele mandou o servo dele para buscar uma. Ele não queria casar, que ele casasse com uma filha da região, que não era uma região conquistada. Ele não queria que ele pegasse uma filha dali onde ele morava. Então ele falou: não, vai buscar uma mulher, meu servo, lá onde tem minha família, meus tios. Você vai lá. Era na Macedônia, é bem longe. Né? A gente tem que pensar que uma mulher que não que recebeu também de Deus essa vontade de ir depois. Porque é como se a gente fosse agora, lá no Nordeste, buscar uma mulher que tem que vir para São Paulo sem conhecer ninguém. É um servo, por exemplo, eu quero casar, eu mando o meu filho quer casar, eu mando o meu servo para buscar uma mulher lá no, sei lá, em Fortaleza, para meu filho, que ninguém conhece ninguém. Lá, um tio lá, que ficou lá em Fortaleza. Então, são coisas que, quando a gente começa a entender tudo que aconteceu, a gente reconhece o poder de Deus. Né? Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, pois ela não podia ter filho. O Senhor ouviu quando Isaac tinha 40 anos, no versículo 20, quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, irmã de Labão e arameu. Ali. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, pois ela não poderia ter filho. É exatamente igual a Abraão e Sara. Você vê como as coisas se repetem? Em várias coisas. A história se repetiu. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um contra o outro no ventre da mãe. Você vê que eles já lutavam dentro do ventre, esses dois bebês. De modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela ao Senhor.
por que está acontecendo? Eu estou sentindo essa batalha, essa coisa aqui dentro do meu ventre. Não posso imaginar, mas talvez quem já tenha ter filho pode imaginar o que estava acontecendo lá dentro desse ventre. Aí o Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Se tornarão duas nações, ó. Desde o começo, eles serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá seu filho mais novo. Então, aí o Senhor já falou, quando ela estava grávida, que o mais velho já serviria o mais novo. Que pela época era uma coisa completamente absurda, que não podia ser cogitada. Então, dentro do ventre. Agora, ele não falou, eu quero que seja assim, o Senhor. É isso que a gente tem que entender. Não o Senhor quiser e quis fazer isso. Ele poderia, muito bem, normalmente, fazer o inverso, deixar Jacó nascer em primeiro. Acabou. Eu não teria tido tudo isso. Então, isso não é obra do Senhor. Ao meu ver, não é. Aqui em lugar nenhum está escrito isso. Ah, eu quero que o mais velho seja servo do. Ele não está falando isso. Ele está falando que vai ser assim. Mas ele não está falando que é da vontade dele. Entendeu? A gente tem que ler o que está escrito. Mas porque é bem irracional, é bem fora do conceito divino. Isso não tem nada a ver com a paz, o conceito divino. Né? Deus não vem lá para pôr briga. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que, de fato, eram gêmeos, eram dois. O primeiro a nascer era ruivo. A gente lembra disso, ruivo, hein? E coberto de pelos. Por isso o chamaram de Esaú. Aí, Esaú quer dizer. Não, depois nasceu o outro gêmeo com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso o chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Então, Esaú quer dizer que nasceu com a mão agarrada ao calcanhar. Uns deram o nome de Esaú de Edeu, que vem de Edom, que Edeu quer dizer vermelho, a cor vermelha, por causa do cabelo. Ele era ruivo, né? Vermelho. Então, aí por isso que depois se chamou Edom, porque Edom é a mesma palavra. Uma em hebraica e outra não me lembro se é aramaico ou grego, mas acho que é aramaico. Aramaico é hebraico. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Esaú quer dizer peludo e Edom vermelho. Eu tinha feito uma anotação aqui. Mas então a gente vê que, na verdade, o Jacó estava segurando o calcanhar do Esaú, como se ele queria dizer para Esaú: não, vou, que eu quero sair primeiro. Você não vai sair. Está segurando para ele não sair. Mas saiu. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre. Enquanto Jacó era mais pacato, preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú, porque gostava de comer a carne da caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. É lógico, hein? O Isaac homem, o Isaac estava saindo para caçar, trazia carne, o cara é bom. Agora, a mãe, não, ela queria alguém que ficasse em casa, junto com ela, ajudando ela. Eu, Jacó, fazia isso. Então, tinha lá também uma coisa, uma preferência, né? Que dá ciúmes, é rivalidade entre irmãos. Quando você sente com um a mais o outro, especialmente o pai, né? Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto.
Estou faminto, disse ele a Jacó, seu irmão. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso, Esaú também ficou conhecido como Edom. Aqui está escrito em parede. Não sei se tem em todas as Bíblias, né? Mas esse Edom quer dizer vermelho. Está bem, respondeu Jacó. Mas, em troca, então, dê-me seus direitos de filho mais velho. Eu te dou ensopado, que está pronto aqui. Eu te faço, eu te dou pão, que a cara morre de fome. Estava nem ligando para o. Não, tudo bem, então. Não faz isso. Mas em troca me dê seus direitos de filho mais velho. Eu estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem esses meus direitos de filho mais velho? Ah, tá bom. Mas Jacó disse, não, primeiro juro, então. Primeiro juro que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Né? Esaú fez um juramento e desse modo jurou. E desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Em troca de quê? De um ensopado de lentilha. Mas foi literalmente isso, né? É, do deserto lá. Imagina o calor. Ou talvez à noite, mas com fome mesmo. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão, um pedaço de pão, e um ensopado de lentilha. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou. Oh, tá escrito, isso aqui é importante. Assim ele desprezou seu direito de filho mais velho. Então, uma vez que você despreza uma coisa, depois, para querer de volta, complicado, né? Aí depois você se arrepende, mas não era para desprezar, então. É como a gente, às vezes, despreza o momento com Cristo, com Deus, e depois a gente queria não ter feito, né? Isso não, às vezes não tem volta. Às vezes o estrago já está feito. Eu vou continuar, né? Porque é muito interessante, né? Mas não no 26, no 27. A gente passa para a próxima vez. Mas eu vou acabar aqui em Gênesis. Eu vou ler o 27, pelo menos tentar, mas acho que dá para ler a tudo. Aí a gente vai lá, a gente sabe que ele já desprezou, que ele vendeu esse direito de primogênito de herança para o Jacó. Hein? Aí, o 27, tem uma outra coisa que vai acontecer entre, justamente que é criado por essa rivalidade, ou essa preferência do pai para o Esaú, e da mãe para o Jacó, a gente vai ver lá. Mas a gente não pode perder na mente, de vista, que a mãe tinha recebido, durante a sua gravidez, o Jacó mesmo iria dominar o Esaú. Né? O Esaú iria servir o Jacó. Ela tinha recebido, como se vocês, mulheres, vocês estão com gêmeo, e de repente Deus fala uma coisa para vocês em relação a um, vocês nunca vão esquecer disso. Né? Então, vocês vão sempre viver em relação ao que Deus tinha te falado. É esperar o momento, o dia D, o momento certo, a hora H, que vai acontecer. Então, vamos ler. É por isso que a gente tem que ter a mentira um pouquinho em segundo plano. Porque isso é uma mentira tremenda. Uma sacanagem tremenda que eles fizeram contra o Isaac. Mas vamos ler. Certo dia, quando Isaac era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho. E Esaú respondeu, aqui estou. Isaac disse, estou velho e não sei quando vou morrer. Quando você sente que a hora está chegando, pegue suas armas e arco e as flechas e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então pronunciarei a benção que pertence a você, meu filho mais velho. Né? Vou te abençoar. Eu vou te dar os direitos perante Deus e todo mundo.
meu filho mais velho, antes de morrer. Rebeca, porém, ouviu o que Isaac tinha dito a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse a seu filho Jacó, que ela amava, hein? Ouvi seu pai dizer a Esaú: traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa. Então te abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, falando para Jacó, presta atenção e faça exatamente o que eu lhe direi. Mãe, presta atenção, mas então vamos lembrar, hein, que ela tinha recebido do Senhor o filho mais novo teria autoridade sobre o filho mais velho. O filho mais velho serviria o filho mais novo. Para dar uma amenizada à mentira, hein? Vamos dizer assim, para a gente ter essa compreensão que ele nasceu por em primeiro, Esaú, por uma vontade não de Deus, mas do capeta, na verdade, é que fez ele nascer assim primeiro, porque o Jacó, ele tinha uma outra cabeça, um outro coração. O Jacó, ele não era um caçador, ele tinha as duas coisas, a vontade de reinar e também a temperança, hein? Mais paz que Esaú. Esaú era muito mais guerreiro, ele não tinha essa coisa para conciliar as coisas. Então, Deus tinha escolhido ele para poder depois ser um. Ele o chamou depois de Israel, hein? Para ele ser a descendência, o pai de toda a descendência que iria ter Jesus, hein? Então, vamos ler. Faça exatamente o versículo 8. Agora, meu filho, presta atenção e faça exatamente o que eu lhe direi. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. É o rebanho, né? Não vai caçar. Vai ali no coral, pega os 2 melhores cabritos que eu vou preparar. Eu os usarei para preparar o prato favorito de seu pai. Depois leva a comida para seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Jacó respondeu à sua mãe, a Rebeca: mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho a pele lisa. E se meu pai me tocar, perceberá que estou tentando enganá-lo, em vez de me abençoar, vai me amaldiçoar. Como que vai ser isto? Tua mãe, porém, respondeu: que caia essa maldição sobre mim, então. Se ele tem a maldição, não se preocupe, que recai a maldição sobre mim. Ela já estava proclamando isso. Só que, no caso, ele fica despreocupado, que a maldição recairia sobre a mãe. Apenas faça o que lhe digo. Vá e traga-me os cabritos. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca os usou para preparar, os usou. Você vê como já tem um negócio. Eu vou usar isso para fingir que é caça, né? Na verdade. Estou usando isso como sendo outra coisa. Mas funcionou. Para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaac gostava. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú. Olha, foi pegar as roupas do outro irmão, que estava na casa dela, e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. O Jacó vestiu as roupas do outro irmão. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe os braços e a parte lisa do pescoço, com a pele dos cabritos. Depois entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada de pão que havia acabado de assar. Então era tudo fresquinho, pão assado na hora, saindo do forno, quentinho como a gente gosta. Jacó levou a comida para o pai e disse: meu pai, sim, meu filho, respondeu Isaac. Quem é você? Esaú ou Jacó? Pela voz, hein? Jacó disse: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. A mãe tinha caguetado. Aqui está a carne de caça. Sente-se e come, para que me dê a sua bênção.
Isaac perguntou: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Foi rápido. Hein? Jacó respondeu: oh, o Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Foi um milagre. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto para que eu possa tocá-lo e ter certeza do que você mesmo é Esaú. Porque a voz não era tanto de Esaú. Né? Então, depois é a benção. É como no catolicismo, há uns, como a gente fala, a unção suprema, lá, a última unção. É uma benção que era uma vez, a última acabou. Não pode mudar. Jacó se aproximou do pai e Isaac tocou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, porém, as mãos de Jacó estavam peludas, como as de Esaú. Assim, Isaac se preparou para abençoar Jacó. Mas você mesmo, meu filho Esaú, estava bem desconfiado, hein? Perguntou-lhe. Sim, eu sou, respondeu Jacó. Então Isaac disse: agora, meu filho, traga a minha carne de caça. Depois que eu comer, eu lhe darei a minha benção. Jacó trouxe a comida para o pai e Isaac comeu. Também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu. Se está destacado aqui, na escritura, que também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu, é que propositalmente devem ter colocado bastante. Oh, toma aí, toma. Toma mais um copo. Você já tomou? Toma. Porque senão eles não destacam. O Senhor não ia destacar isso. Hein? Então, foi uma coisa bem orquestrada e estramada. Hein? Também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu. Por fim, Isaac disse a Jacó: aproxime-se, por favor. Me dê um beijo, meu filho. Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaac sentiu o cheiro das roupas, falou: me dá um beijo. Não era por nada, não. Era porque ele queria. Já que, ele reconhecia pelo cheiro os filhos dele. Jacó aproximou-se e beijou. Quando Isaac sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o filho. Disse: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Lá ele foi a última gota persuasiu o fato que ele tinha vestido as roupas do irmão. Aí essa aqui enganou de vez o pai. Aí ele abençoou dessa forma: do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe concede fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra, que muitas nações o sirvam, se curvam na sua frente. É por isso que eu falo, quando a gente lê o Antigo Testamento, já em Gênesis, a gente vê qual eram as orações. Tudo voltado para o poder, para a riqueza. Para a riqueza, para o sucesso. Eu vou reler, com a graça de Jesus. Do orvalho, eu vou reler o 28. Do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe concede fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra, que muitas nações o sirvam e se curvam à sua frente. Que você seja senhor de seus irmãos e os filhos da sua mãe se curvam à sua frente. Todos que o amaldiçoaram serão amaldiçoados, e todos que o abençoaram serão abençoados. Assim que Isaac terminou de abençoar Jacó, e logo depois de Jacó ter saído da presença do pai, Esaú voltou da caçada. Preparou uma refeição saborosa, levou-a para seu pai e disse: sente-se, meu pai, e coma da minha caça para me abençoar. Aí Isaac me perguntou: quem é você? Ele responde: sou Esaú, seu filho mais velho. Isaac começou a tremer incontrolavelmente e disse: oh, ele deve ter sentido uma coisa subir do coração, né? Tipo uma angústia, uma raiva, alguma coisa. E quando ele viu que ele foi enganado. Né?
Isaac começou a tremer incontrolavelmente e disse: Então, quem me serviu a carne de caça? Acabei de comê-la pouco antes de você chegar e abençoei quem a trouxe. Essa benção deve permanecer. Quando Esaú ouvia as palavras do pai, soltou um forte grito amargurado e suplicou: meu pai, eu! Abençoa-me também. Mas Isaac disse: Seu irmão esteve aqui e me enganou. Levou embora a benção que pertencia a você. Esaú exclamou: Não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. É verdade. Primeiro tomou meus direitos de filho mais velho e agora roubou minha bênção. O Senhor não guardou uma bênção sequer para mim? Isaac disse a Esaú: Fiz de Jacó o seu senhor e declarei que todos os irmãos dele o servirão. Garanti a ele fartura de cereais e vinho. O que me resta para dar para você, meu filho? Já deu tudo para ele. Esaú suplicou: Por acaso o Senhor tem apenas uma benção? Meu pai, abençoa-me também. Então Esaú chorou em alta voz. Por fim, seu pai Isaac lhe disse: Você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto céu. Olha como é terrível, né? Quando a gente vende nossa bênção, nosso direito de herdeiro do céu, do reino. É isso que ele está falando aqui. Né? A gente viu que a gente é herdeiro do reino. Né? Deus, ele nos comprou a um preço alto, Jesus. Né? Então, a gente não pode desprezar como ele desprezou. Porque aí o que acontece é isso. Para todos aqueles que desprezam o Senhor. Você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto céu. Viverá por sua espada, você vai ter que se defender você mesmo, você não vai ter o Senhor para te defender. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Porque ele está debaixo de um jugo. Hein? Jacó, eu vou ler mais só um versículo. Daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque o pai o havia abençoado. Começou a tramar: em breve meu pai morre, então matarei o meu irmão Jacó. Entendeu? Então, ele começou essa rixa começou a ser muito grande, exatamente, não exatamente igual, né? Mas é parecida a ser a rixa que deu entre Ismael e o Isaac, que morreu aqui agora. Então, essa aqui aconteceu a mesma coisa. Né? Eram maldições que se repetiam. Né? Esses mentiram, elas se repetiram em relação às esposas com o Abimeleque, elas se repetiram depois lá, quando entre por causa da infertilidade das mulheres, tanto de Abraão como da Rebeca, de Isaac, todas essas coisas se repetiram. Então, toda a palavra, ela nos serve como exemplo. Quando a gente estava lendo o Apocalipse, várias vezes a gente fala, isso são coisas que aconteceram já, que vão se repetindo. Deus nos mostrou através da história, através de acontecimentos, como que vai ser. Né? Então, a gente já está sabendo muito bem. Lendo a palavra, a gente sabe, a gente é advertido de tudo que vai acontecer, praticamente. A gente só não sabe quando, mas a gente sabe qual é a nossa atitude, qual a atitude que a gente tem que ter em relação ao nosso futuro, a Deus. A gente não pode, mas de jeito nenhum, desprezar como Esaú fez, porque depois foi tarde. Quando ele começou a desprezar, ele praticamente proclamou: Não, eu não quero. Né? Só que depois ele se arrependeu, mas não deu certo. Porque tudo, como Deus sabia, tudo já era anunciado.
Então, eu queria que a gente soubesse de toda essa história, entre aspas, de todos esses acontecimentos, para quando no próximo culto eu vou pregar Malaquias, a gente reconhece toda essa. Quando Deus fala que ele desprezou, nesses 5 primeiros versículos, né, que ele desprezou Esaú, é que ele amou Jacó, a gente entende o porquê. Porque Esaú desprezou também a Deus. Como a igreja hoje despreza. A igreja, não estou falando nem do mundo, mas estou falando dos cristãos. Hoje de manhã, não sei se é hoje de manhã que eu escrevi em relação a cristãos. Ah, sim, hoje de manhã. Eu escrevi em relação ao cristão que peca, né? Cristão que peca, ele peca, porque ele está num corpo de carne. Mas uma coisa é continuar como pecador, e uma outra coisa é pecar, porque a gente está num corpo de carne. Mas não é mais pecador. Então, a gente não pode voltar dentro de uma igreja e fazer as coisas do mundo, porque a gente é igual a pecador, senão. Aí um fala, ah, não, mas se você não peca, claro que peca. Mas é diferente, porque a gente tem um pai que nos perdoa. Por como um filho, quando você fala para o teu filho ou para a tua filha, não faz isso, ela obedece a primeira vez, depois você fala de novo, uma vez ela não obedece. E não é por isso que você vai jogar ela para a rua, porque você é um pai. Então você tem um perdão do pai. Agora, você não conhece a criança, é que ele vem, está quebrando coisas na tua horta, por exemplo, todo dia. Um dia você vai pegar essa criança e jogar fora da horta. Não é? Mas não, não dá. Vou chamar o teu pai. Não sei, você precisa do pai que intervém. Deus é assim com a gente. Quando a gente é cristão de verdade, a gente tem o amor do pai, que ele não tem para qualquer um. Ele não tem amor para o mundo. Ele tem amor para o pecador que se arrepende. Mas quem não se arrepende, ele não tem amor. Ele É justiça, né? Ele é justo. Ele vai ser jogado no lago de enxofre, né? Onde tem ranger de lágrimas, ranger de dente de lágrimas. Então, que a gente saiba quando a gente vai ler Malaquias, que é muito bom. Malaquias eu acho que é um livro tão legal. É por isso que ele pega, mas para enganar, nas igrejas eles pegam sempre esse negócio de Malaquias, que ele vai abrir. Ele fala, se o povo, se os compostos do céu, que eles roubavam o Senhor, porque naquela época, é isso a igreja faz, na verdade. No sentido espiritual, a gente vai entender isso muito bem. As igrejas pegam isso, isso é um pecado muito grande. É exatamente o que acontecia naquela época. Eles estão enganando, os fariseus estão enganando o povo, como hoje os pastores estão enganando os fiéis, tomando o dinheiro deles, pegando coisas da lei. Temos até que fica como sacerdote, que tivesse como sacerdote, que não vê o sacrifício de Jesus, né? Mas que são ainda que usa a lei para se enriquecer pessoalmente ou ter um cargo, uma autoridade, um cargo especial. E muitos acabam sendo levados por isso. Sim, é óbvio que eles não lêem a palavra. Então, Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, Senhor, por nos dar a compreensão, Senhor, porque o conhecimento a gente tem ele através da leitura da tua palavra, Senhor. Mas a compreensão, para compreender, para ter a sabedoria que vem de ti do alto, para a gente compreender a tua palavra, depois de conhecê-la, essa que a gente precisa do Espírito Santo de ti, meu Senhor. A gente precisa que você venha, nos enche